Olá, começa agora mais um Educador Entrevista e no programa de hoje eu converso com o professor Eduardo Soares. Nós vamos falar um pouquinho a respeito da importância do rádio como veículo de comunicação. Você pode participar pelo 3662-6002 ou pelas redes sociais. Na segunda parte do programa eu converso com os representantes do Cantinho do Futuro, falando das ações da instituição. Mas antes do intervalo, deixa eu deixar um recadinho aqui. A Educadora está completando 39 anos de transmissões radiofônicas pelo FM aqui na cidade e temos uma promoção especial na comemoração desses 39 anos em que você pode concorrer aí a essa bicicleta toda estilosa e motorizada, tá certo? Fique ligadinho na programação tanto da rádio quanto da TV e ao ver as vinhetas da promoção, você liga, deixa seu nome e o contato, e nós vamos sortear essa bicicleta motorizada em comemoração aos 39 anos aqui da Rádio Educadora, tá certo? Então, acompanhe a nossa programação pela TV e o rádio e concorra na promoção de aniversário Educadora. De volta com o Educador Entrevista, aqui na companhia do professor Eduardo Soares. Eduardo, obrigado pela participação com a gente, bom dia. Eu que agradeço, Luciano, mais uma vez aí o convite, está aqui em Batatais, na TV Educadora, essa super audiência aí do seu programa. Bom, quando nós falamos a respeito de rádio, tem-se no país uma questão de história ligada ao rádio muito forte, porque de fato foi o primeiro veículo de comunicação de largo espectro, quando a gente pensa no tamanho do território, foi o primeiro veículo a cobrir de fato o território, e aí começar a construir o que a gente chama um pouquinho de identidade nacional. Exatamente, O rádio é o primeiro veículo de massa que a gente tem, propriamente dito, de forma eletrônica, Você tinha o jornal impresso antes disso, as notícias às vezes demoravam para chegar, e aí vem o rádio com toda a sua magia, de um jeito bem tupiniquim entrando no Brasil, Vem comemorando lá o centenário da independência, em 1922, bem no início lá do século XX, Praia Vermelha, Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil ainda e tudo mais, O presidente na época Epitácio Pessoa, com o ministro da Cultura que era Roquete Pinto, trazendo uma transmissão meio ali simplória, com muito ruído e tal, mas depois o rádio começa a engatinhar de uma maneira bacana aí no Brasil e logo já se percebe essa possibilidade do veículo de ser um veículo de comunicação de massa mesmo, de conversar, sua importância cultural principalmente, Getúlio já enxerga essa ideia cultural aí, cria lá inclusive a Voz do Brasil, que até hoje está aí, mudou acho que um pouquinho o nome, mas a ideia é a mesma, de ser ali um veículo de propagação nacional, nacionalista e tal, E o rádio vem aí enfrentando vários períodos, no Brasil, vários momentos de várias décadas, enfim, e se reinventando ainda do jeito que ele vai chegando hoje, A nossa região aqui muito pioneira, Sem dúvida. Quer dizer, você estava dizendo aí dos 39 anos da Rádio Educadora aqui de Batatais, um pioneirismo no FM, e Ribeirão, que é aqui bem próximo, o pioneirismo no AM, que a gente vê o rádio chegando no Brasil em 22, a primeira rádio no Rio de Janeiro em 23, e em 24 você já tinha aqui na região a PRA7, começando em Ribeirão Preto. Foi muito rápido, Exatamente, e sempre com essa função, esse objetivo de estar próximo, Então a nossa região muito ligada a essa questão da comunicação, do regionalismo, A gente não aceita muito coisas enlatadas, vamos dizer assim, Acho que a nossa região é bem pujante nesse sentido, o que a gente produz aqui, vamos conversar sobre isso que a gente tem aqui, Que bom que a gente gosta muito da região, que as pessoas gostam muito de falar de onde estão inseridos e a nossa região sempre muito promissora nesse sentido, Sem dúvida. Um fato curioso da primeira transmissão radiofônica, em 22, lá, é que o primeiro som executado pelo rádio foi o Guarani,
né? Que até hoje, agora com o remix, etc., continua. Ainda é a trilha sonora inicial da Voz do Brasil. Voz do Brasil, exatamente, né? E o rádio começando daquela forma muito piniquim, né? Muito improvisada, né? Trouxeram transmissores, vamos importar aí da Westinghouse e tal, vamos colocar lá. E o Brasil sempre dando aquele jeitinho político, né? Epitácio Pessoa, que era ministro, fizeram a transmissão lá, depois ele guarda os equipamentos numa salinha lá. Vamos deixar aqui, deixa o povo esquecer. Depois a gente faz uma rádio, né? Em 23 ele mesmo inaugura a rádio dele com os equipamentos importados pelo governo, que é a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, né? E o pessoal nem entendia muito bem como fazer rádio, né, Dami? O rádio no início ele não tinha essa característica que ele tem hoje, né? Você vê no FM muito entretenimento, né? No AM muita questão da prestação de serviço hoje, mas no início o rádio era muito caretão, né? Tinha as grandes óperas, tinha palestra transmitida no rádio, né? E não tinha essa função bacana que ele tem hoje, que acabou vivendo lá na época de ouro do rádio, antes da TV chegar no país, né? A TV chega em 50, a gente tem ali, né, a era de ouro do rádio, 40, 50, até 60, ali você tem uma era bacana de ouro do rádio, dos grandes programas de auditório, né, onde levavam as pessoas a fazer fila para participar dos programas de auditório, né, de acompanhar ali. Tudo girava em torno do rádio, tudo sempre girou em cima do rádio. E ainda continua girando na nossa região, né? Acho que as nossas cidades aqui, o rádio ainda é muito responsável pela maioria das notícias que passam, maioria dos negócios que giram, né? O rádio enquanto mídia, ele ainda é muito importante, né? Aquele papo de TV, o cinema quando veio ia acabar com o impresso, o rádio ia acabar com o cinema, a TV ia acabar com o rádio, o digital está aí, está todo mundo se reinventando, buscando novos caminhos e gerando negócio, que eu acredito que é o grande benefício que a gente tem da mídia rádio hoje, né, para todo mundo. Não só para quem ouve, mas também para quem anuncia no rádio, né? Isso é muito promissor ainda, né? O Cláudio coloca uma coisa bacana também, né? A gente estava falando aí desses primórdios do rádio e conversávamos aqui no intervalo a respeito disso, que no início as rádios eram sociedades, eram clubes, né? Exato. Por isso que a gente tem tantas rádios no país chamada clube, por esse motivo, em que as pessoas se associavam, pagavam os custos e cada um tinha um horário dentro da programação. Exatamente, tinha essa característica. O rádio já apareceu com essa primícia, né? De vamos lá, vamos juntar quem gosta, quem sabe fazer, quem quer fazer, né? E vamos rachar os custos aí. Era com esse objetivo de clube mesmo, era uma turma que se juntava, dividia os custos, como a gente estava falando no intervalo, que cada um tinha um microfone lá, você levava sua vitrola, cada um trazia o que podia ali. Eu me lembro de uma história lá em Ribeirão, por exemplo, de um senhor que ele era locutor e ele contava que ele saía de casa e para ele ter acesso às notícias, para ele levar para a rádio, ele descia uma grande avenida lá, ele ia até a Mogiana, a estação da Mogiana, onde o trem chegava na madrugadinha com o jornal impresso, né? O jornal impresso da capital, e ele pegava o jornal e ele vinha com uma caneta na mão e o jornal na mão, rabiscando o jornal impresso até ele chegar a pé de volta aonde era a rádio, para poder fazer a leitura lá dos melhores momentos ali do que ele tinha para discutir, para trazer para o rádio aquele que ainda não tinha lido o jornal impresso, né? Então tinha muito isso da questão da paixão, né? De quem gostava, né? Que tocava o rádio. E eu acho que isso ainda tem muito hoje, né? Se você olhar a verba que vem para o rádio, né? A gente sabe da potência que é a TV e a gente sabe que a verba publicitária, o investimento vem aí, né? Vai muito para a TV. A gente ainda tem uma fatia grande da pizza publicitária indo para a TV. E o rádio fica com uma parcela menor, uma parcela pequena, né? E aí cabe a quem exatamente está no rádio administrar isso de uma forma bacana, de uma forma interessante, essa verba publicitária que vem, e fazer com que isso se torne também investimento no rádio e tal. Então vai muito da paixão, né? De quem está com o veículo na mão, né? E sabe trabalhar ele de uma forma bacana, interessante, que tem esse retorno para todo mundo, né?
Sem sombra de dúvida. E de fato, um divisor de águas aí quando a gente pensa na história do rádio é a década de 30, né, com Getúlio e com a abertura da publicidade, porque até então, né, a primeira década do rádio não existia publicidade. Exatamente, né? Você não podia usar o rádio para publicidade. Aliás, ele nasce, como a gente estava conversando sobre isso também, ele nasce com o rádio com uma primícia muito bacana de ser um difusor cultural e educativo no Brasil, né? Então isso foi colocado nas regras lá, inclusive do Ministério da Cultura. O rádio é propriedade cultural e educacional do país e tudo mais, né? Surge sempre com uma cara muito bonita, mas depois começa a caminhar por uns outras vias, vamos dizer assim, né? Mas lá em 32, se eu não me engano, Getúlio vai lá e decreta exatamente assim que é possível se comercializar espaços no rádio, até 10 ou 15%, se eu não me engano, da programação poderia ser comercializada. E aí sim começa-se a haver um investimento naquilo que era o que a gente falou aqui antes, que eram clubes, né? Que eram fãs ali, pessoal que gostava muito, que fazia o rádio da maneira que conseguiam, e aí passa-se a ter um investimento com a verba da publicidade vindo para o rádio. E aí o rádio começa a crescer, a inchar de uma maneira bacana, onde começa-se a ter artistas, onde se criam as radionovelas, onde você tem lá... tudo acaba começando a girar no rádio, lançamentos musicais e tal. Até tinha uma marca de refrigerante na época, tinha um programa famosão que era 1 milhão de melodias, né? Que era de uma marca de refrigerante aí, a Coca-Cola, não precisa nem falar, todo mundo conhece, né? Coca-Cola, 1 milhão de melodias. E as radionovelas, usava-se muito esse formato do patrocínio americano que a gente fala, né? Então não tinha intervalos comerciais no rádio no início, né? Você tinha lá uma marca que ia lá e patrocinava o programa inteiro. Então você tinha lá uma radionovela, por exemplo, né? Aí a Colgate apresenta tal radionovela X, tal. A marca patrocinava aquele horário e estava junto naquele projeto. Né? Até porque você tinha pouco acesso ao produto gravado, né? A gravação era os 78 rotações da parte musical, o restante... Acabava tendo que ser tudo ao vivo, né? Acabava tendo que ser tudo ao vivo. E aí começa-se essa variedade no rádio, né, depois da década de 30. Então você começa a ter segmentação, porque quando vem a publicidade, você consegue fazer a segmentação de público. Então, esse programa que a radionovela é para dona de casa, tal, o programa musical é destinado ao pessoal que gosta de música, o programa noticioso tem a marca tal. A gente teve, por exemplo, o Repórter Esso, né, que era da Esso Lubrificantes, que patrocinava, e tudo girava em torno do Repórter Esso, né? Se não acontecesse, o cara falava assim, se não deu no Repórter Esso, porque não aconteceu. Tamanha era a credibilidade que o rádio tinha naquela época, né? Tem até um caso curioso do Repórter Esso, que o locutor que fazia, porque eles tiveram acho que 3 locutores ao longo de 30 anos que ficou no ar, um dos locutores, quando ficou sabendo que a Segunda Guerra ia terminar, ele decide montar uma cama de campana dentro do estúdio e começa a dormir no rádio, na Rádio Nacional, no Estúdio da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, para poder dar em primeira mão isso, né? Essa notícia, olha, a guerra acabou, tá? Ele sabia que era iminente. E ele fica, acho que 3 ou 4 dias lá, dormindo dentro do estúdio, falando, vamos lá que vai, na hora que eu vou entrar ao vivo aqui, não tem como gravar, aquela história toda, né? Tinha gravado lá um EP de 78 rotações, né? Mas muito frio, né? Acabou, tal, sem muito detalhe. E ele lá aguardando. Aí um dia ele decide, acorda e fala, não, agora eu vou para casa tomar um banho e volto rapidinho. Nesse momento a guerra acaba. E a rádio concorrente dá a notícia no rádio, mas o Repórter Esso não tinha entrado ainda. E as pessoas saíam na rua e falavam assim, mas acabou mesmo a guerra, o Repórter Esso não falou nada, então não acabou, é mentira, né? Daí ele chega de volta, dá em segunda mão, mas aí quando ele dá, só que as pessoas acreditam realmente. Tamanha era a credibilidade aí do rádio na época, né? Sem dúvida, do rádio e do personagem do Repórter Esso. Exatamente. Né? E aí reforça aquela questão que a gente estava falando do poder da publicidade na época, né? Exatamente. Porque o repórter era Esso, a novela era patrocinada pela Gessi Lever, o programa pela Coca-Cola e assim vai. Exatamente, né? E até hoje você tem essa importância muito grande da publicidade, né? Ora, se eu não tenho um investimento publicitário para fazer anúncios num veículo de mídia,
seja ele o rádio, seja ele a TV, né? Mas no caso que estamos falando sobre o rádio. Se você não tem esse investimento publicitário do cliente, que vai buscar um retorno para ele, para fazer o anúncio do seu produto, do seu serviço, da sua loja, né? Isso é investimento, é você investir de uma maneira correta também, não adianta investir de qualquer jeito, fazer qualquer coisa, né? Você tem que estar muito ciente do que é essa inteligência de fazer publicidade, por exemplo, no rádio, né? Não dá para fazer a mesma coisa e achar que vai ter retorno, mas você fazendo um bom investimento, o veículo fazendo uma boa entrega, né, para o cidadão, e aí sim convertendo isso, gerando negócios e tudo mais, essa verba investida da publicidade, ela se torna também investimento para o veículo, né? Quer dizer, a rádio pode ter equipamentos melhores, pode ter contratos melhores, pode ter uma programação melhor, isso vai se tornar de volta para o cidadão que está lá ouvindo o rádio, né? Então a publicidade sempre foi muito importante, desde lá de trás e até hoje ela continua sendo importante, não só para o veículo em si, para o cidadão, mas também para quem investe, né? Para quem busca um retorno, para quem quer anunciar, quer mostrar o seu produto. Então o rádio ele vem se reinventando e a publicidade está muito ligada nesse contexto aí do rádio, da história do rádio, né? Mesmo quando o AM começa a perder sua força depois para a televisão, né? Mas o FM vem de uma forma muito intensa aí, até hoje, né? E hoje o rádio não é só publicidade, você fala assim, é um intervalo comercial. É muito mais que isso, né? É um programa criativo, é um evento que se faz com a rádio, né? Hoje tem muitos caminhos que você pode utilizar o rádio enquanto uma mídia publicitária aí, né? E a Lívia, com uma questão também bacana, a gente falava dessa questão da publicidade que mudou o enfoque do rádio, né? Chega a década de 50, surge a TV, e aí o AM sofre um baque aí, porque a programação da rádio AM passou para a TV. Os programas de auditório, as radionovelas, migraram para a telinha, né? E se falava isso, né? O rádio estava fadado a ter sérios problemas. Exatamente. Né? E surge-se o FM com um formato completamente novo. Exatamente. Né? Você tinha um rádio AM muito bem posicionado na época, né? Quer dizer, vivendo sua época de ouro, né? Lembrando que o rádio é o único meio que a gente tem, que a gente consegue fazer outras coisas enquanto você está utilizando ele, né? Você está varrendo o chão, você consegue ouvir o rádio, você está trabalhando, você consegue ouvir o rádio. Aqui na TV não, quem está assistindo a gente tem que obrigatoriamente sentar em frente à TV e parar tudo que está fazendo para acompanhar o programa. O rádio já não, ele permite essa dualidade, né? Você fazer coisas ao mesmo tempo. E na época o comportamento estava muito ligado ao AM, né? Na década de 50. Então você tinha os programas de auditório, você tinha os grandes atores que hoje estão na televisão, estavam lá. Quer dizer, na época você tinha Lima Duarte, que era do rádio, você tinha Hebe Camargo, que surgiu no rádio, você tinha Lolita Rodrigues, você tinha grandes figuras que estavam no rádio. E aí, quando vem a TV em 1950, né, começa a retirar tudo isso do rádio AM. O rádio que estava bem posicionado enquanto entretenimento e enquanto prestação de serviço, muito bem posicionado, começa a se retirar tudo isso e levar para a televisão, né? Até por conta do que, como a gente falou da publicidade, as verbas publicitárias começam a migrar também do AM para a televisão, né? Inclusive o próprio Repórter ESSO, que nós comentamos, ficou 30 anos no rádio e aí ele, um certo momento, migrou para a televisão também, inevitável, né? E aí o rádio AM foi e aí com o surgimento do FM ali no finalzinho de 60, começo da década de 70, principalmente no Brasil, a gente vê um outro tipo de comportamento, quer dizer, o FM vindo com esse papel de ser o grande lançador aí de artistas, de música, de grandes gravadoras, então aonde o investimento publicitário também acaba indo muito para o FM, e a outra parte, que é a parte de entretenimento, novela, noticiário, informação, conteúdo indo para a televisão, e o AM vai ficando com aquela característica de que maneira? Com a prestação de serviço. A prestação de serviço muito ligada à comunidade, esse regionalismo muito importante, então é o telefone, é a proximidade com o ouvinte. Então o AM ele vai sobrevivendo com essa
esse primórdio aí, né? De fazer um bom relacionamento com quem está ouvindo você do outro lado. Acaba ficando com essa parcela da prestação de serviço, o FM acaba indo para essa questão mais comercial do rádio, aí tocando música e tudo mais, e a TV parte para o caminho de entretenimento, né? Sem dúvida, sem dúvida. E de fato a gente acaba vendo isso, né? É o que o McLuhan, né, o Marshall McLuhan fala nas teorias da comunicação, né? Sempre que surge um veículo novo, né, ele acaba alterando o veículo anterior. Isso, né? Tem uma mutação. Tem uma mutação, mas ele tem parte desse veículo anterior também. Com certeza, né? Tanto que a televisão, ela se primou aí novelas. A novela surgiu no rádio, né? E até hoje, a gente tem novela na televisão, né? Ela vem se abastecendo disso aí que surgiu no rádio e que era muito funcional. O próprio noticiário também acontece da mesma maneira. O noticiário que acontecia no rádio, ele migra-se para a televisão de uma forma muito intensa. E o FM hoje, ele ainda captura muita coisa, por exemplo, até da televisão ele está retomando hoje. O FM hoje não toca só música, né? Ele já se mudou, né? Já é um rádio mais moderno, né? A própria educadora que trabalha muito com evento, por exemplo, em Batatais, né? Então você vê o rádio FM buscando outras alternativas, haja visto que o digital já vem chegando, né? E transformando também, mais uma vez, a própria televisão e o próprio rádio, né? E o rádio, o FM, ele vai se transformando de uma maneira mais efetiva. Então hoje você já tem câmera no estúdio de rádio, para você acompanhar o programa via internet, aquela participação que antigamente era só via telefone, hoje ela é via telefone, via Facebook, via WhatsApp, dependendo do programa, você interfere na própria audiência, manda um áudio pelo próprio WhatsApp e aquele áudio entra na programação, né? Então é o meio se reinventando a partir das outras possibilidades que a gente tem, mas nunca perdendo essa essência. O rádio, por exemplo, ele não perde essa essência de estar muito próximo do ouvinte, é o veículo que ele está mais próximo. A televisão às vezes fica um pouco distante, né? A interatividade acontece de uma outra maneira, mas o rádio sempre muito interativo, muito pontual, até se utilizando hoje de novas possibilidades aí de comunicação, né? Sem dúvida. Bom, nós vamos a mais um intervalinho, na sequência, quinto bloco aqui, né, na companhia do professor Eduardo. A gente continua falando um pouco mais das histórias do rádio aqui com vocês. Você pode interagir, 3662-6002 ou pelas redes sociais, tá certo? Avisando a todos que fiquem ligados e atentos à programação da TV Educadora e da Rádio Educadora, que está completando 39 anos, porque ao longo aí dos próximos dias, né, nós vamos estar com a promoção especial em comemoração aos 39 anos da rádio, e você pode ganhar aí, concorrer a essa bicicleta toda estilosa, motorizada, tá certo? Ao longo da programação, tanto da rádio quanto da TV, você vai ver uma vinheta explicando aí como proceder e participar desta promoção. Cláudio coloca uma coisa também interessante, né? O Brasil fez um processo diferente de vários outros países. A gente falava da questão do digital, né? O mundo inteiro digitalizou o rádio primeiro, para depois digitalizar a TV. Nós estamos digitalizando as TVs para depois digitalizar o rádio. Isso aí é um absurdo, né? Isso aí partiu aí de questões realmente políticas, né? Enfim, o rádio já tinha começado esse processo de digitalização lá atrás, muito antes da televisão. E aí a gente vê lá, né, no governo do presidente Lula, trazendo aí a questão da TV digital, obrigando o Brasil a se adequar de uma forma digital com a TV, e parece que esquecendo totalmente a ideia de que o rádio já tinha começado esse processo antes, né? Logicamente que envolve grandes questões. No caso, por exemplo, da digitalização da TV, até já foi muito complicado, porque em nenhum momento, como a gente falou lá atrás, que o meio rádio, que foi o primeiro e depois surgiu a televisão, começou-se a discutir essa questão de forma cultural e educativa, no processo de digitalização da televisão, ninguém chamou o Ministério da Cultura, por exemplo, para discutir. Foi somente o Ministério das Comunicações que resolveu a questão de vamos colocar a TV digital, né? Esquecendo totalmente a questão cultural. E a gente sabe que o processo de digitalização é um processo que envolve principalmente o quê? Investimento, né? E aí, para a televisão,
isso foi meio que colocado goela abaixo, vamos dizer assim, né? E como é que ficam as TVs menores, né? As TVs comunitárias, né? No caso do próprio rádio, né? Se não se discutir isso de uma forma mais plural, acaba se tendo só a hegemonia dos grandes conglomerados de comunicação, né? Os grandes impérios que já têm uma concessão e tudo mais, e quem são menores, as cidades que têm suas concessões de TVs comunitárias, de TVs universitárias até, vamos dizer assim, ou rádio, né? As rádios universitárias, as rádios comunitárias, podem perder a concessão por conta de ter que ter um investimento alto nisso aí. Né? Quer dizer, o Ministério da Cultura talvez não teria que interferir nisso, teria que haver uma conversa mais plural nessa implantação, mas o fato é que realmente a TV acabou saindo primeiro e obrigatoriamente até o fim desse ano a gente vai ter tudo digital, né? Então não vai ser mais possível assistir a TV analógica e o rádio continua aí engateando no seu processo de digitalização até hoje. Promete-se ainda se digitalizar, a migração, por exemplo, das rádios AM para o dial FM, já foi colocado isso há um tempo atrás, que isso, inclusive, essa migração aconteceria no ano passado, até julho do ano passado, prorrogaram o prazo novamente, né? E isso ainda não aconteceu, a gente não vê, né, esse processo de migração. E aí vai se levando em banho-maria da forma que dá, né, essa questão legal aí. O fato é que realmente faltaria mesmo um olhar mais politicamente mais correto para o rádio, né? Para a digitalização do rádio, para valorizá-lo muito mais enquanto veículo, né? Acaba-se só quem realmente tem grande poder aquisitivo fazer investimentos maiores aí para tentar deixar o mais digital possível, né? E a gente acaba vendo exatamente essa questão aqui, a gente passou por isso, né? Com a TV, em que se anunciava já o desligamento dos transmissores analógicos e não se tinha o retorno de Brasília de como seria o processo. Né? Na última semana que nós tivemos de fato a liberação do Ministério, né, da questão do sinal digital para a emissora, para poder entrar na fase de estudos técnicos para a implementação. Mas a gente de fato vê como o processo foi feito de maneira extremamente atrapalhada em todo o país. Várias emissoras locais vão deixar de existir. Exato. Exatamente por esse trâmite ter sido como foi. É uma questão política mesmo, né? E quem perde é sempre quem? Sempre o povo que perde, né? Porque imagina, você tem uma TV que funciona muito bacana na tua cidade, na tua região, como a gente tem aqui a Educadora em Batatais, tem a rádio, tem a TV, né? E aí, por questões políticas, que você tem que ficar indo atrás de documento aqui, vai Brasília, corre para cá, corre para lá, por conta de políticas você acaba perdendo, né? E muitas vão acontecer isso, né? Eu tenho amigos, por exemplo, que têm rádios comunitárias, que são rádios que funcionam com uma baixa, uma região menor, às vezes funciona num bairro só, às vezes dentro de uma própria comunidade mais carente. Tem um amigo que tem uma rádio numa favela de São Paulo, por exemplo, né? Ele vai perder a rádio, a concessão da rádio comunitária. Por quê? Porque vai chegar uma hora que, se chegar lá e falar você tem a obrigatoriedade de mudar o seu equipamento para o digital, não é possível investir, né? E aí acaba se perdendo quem? Aquela comunidade toda que tem uma identidade com a rádio, que tem uma identidade com a programação, com as questões locais que acabam sendo tratadas no veículo. Então nós também temos que, enquanto, vamos dizer assim, ouvintes, enquanto telespectadores, nós temos que nos apropriar desses veículos, principalmente regionais, que são nossos, né? São nossos também, não são só dos proprietários, mas são nossos, né? Estão aí todos os dias com a gente tem que se apropriar disso e lutar para que eles continuem resistindo aí e funcionando e fazendo a função que é comunicar, né? Educar culturalmente e tudo mais, né? Sem dúvida, sem dúvida. E de fato é isso, né? Começar a pensar de uma maneira com outro olhar, com outro contexto a respeito dos veículos de comunicação, né? Hoje a gente tem a questão da internet e das redes sociais que mudou um pouco a regra do jogo. De novo a gente fala isso, né? Um veículo novo que altera os anteriores, né? Porque direto a gente tem também comentários ou ações, né? Vou dar um exemplo simples aí do que a gente vê. As chamadas rádio webs ou as rádio online, né?
que a gente de fato tem duas categorias. Uma é a rádio, que passou a transmitir também online, que continua mantendo o seu formato, mas usa a estrutura, né, fora do dial para poder transmitir, né, e que ganhou uma abrangência maior, né, escala global e tal. E a chamada rádio online, que é montada na internet, mas que num segundo momento não se perpetua, porque o sujeito hoje é muito mais fácil montar uma playlist. Exatamente, né? Achava-se que iam se ganhar dinheiro com a rádio online, e aí o grande detalhe é esse, né? Como forma de entretenimento é muito bacana, você vai lá, monta uma rádio, compartilha com seus amigos, hoje você tem como criar canais de podcast, né, que são muito bacanas, que você pode assinar, receber sempre que tem um novo lá, é muito bacana esse caminho, né? Mas o caminho do rádio tradicional, se apropriar, se utilizar de uma nova linguagem, ele está aí um caminho aberto. Eu conheço, por exemplo, rádios de cidades menores aqui da região e tudo mais, que eles já trabalham o quê? Eles trabalham a rádio muito ligado à página no Facebook da própria rádio. E aí eles começaram a transformar essa página do Facebook, da rádio, num caminho bacana também, não só para comunicação do que é a rádio, mas para que ele vai lá, por exemplo, a rádio vai lá no teu estabelecimento, está fazendo um esporte, está trabalhando uma promoção, outros estão trabalhando um evento, e aí na página do Facebook é uma extensão disso. Então eles comercializam isso também, que tem uma audiência muito próxima até da rádio, né? A página do Facebook da rádio. Eles fazem até vídeos lá, então vai lá a repórter da rádio, faz um vídeo na sua loja, coloca na página do Facebook, aí trabalha-se com a promoção no rádio. Então são novos caminhos que você tem, né? De recriação, aí até de mídia, até de venda de publicidade mesmo com o próprio rádio, que são infinitas, né? São possibilidades infinitas, né? O aplicativo para o celular da rádio, você cria um aplicativo para o mobile, para a rádio, e você pode ter lá promoção, você pode ter evento, você pode ter o usuário que, quando ele se conecta no teu programa e ele dá um check-in lá no aplicativo, ele pode concorrer a prêmios também no rádio tradicional. Então tem infinitas possibilidades que você vê que o rádio, quem fala assim, o rádio está morrendo, o rádio, pelo contrário, ele está mais vivo que nunca, e com o digital, que vem cada vez mais tornando possível você incrementar com outras coisas, quem tem um bom veículo rádio, pode-se usufruir disso aí de maneiras infinitas, né? Vamos dizer assim, né? E mais do que nunca pensando na questão do conteúdo de programação. Exato. Né? Porque nós tivemos também uma questão muito forte nos anos 90, que eram as rádios playlist, né? Que tentava se tirar a figura do locutor, quando informatizaram as rádios, olha, coloca um playlist lá e deixa tocando. Exatamente. Tem até um amigo que ele é bem crítico nesse sentido. Outro dia ele escreveu no blog dele uma crítica, ele é locutor, né? E ele fazendo exatamente essa análise, né? De qual que era a importância do locutor dentro de um horário, e que hoje ainda a gente sofre com algumas rádios que fazem essa questão do playlist, né? E aí dizem assim, o argumento da rádio: não, mas o pessoal está lá para ouvir música mesmo, eu não preciso de um locutor para ficar anunciando a música, né? A discussão hoje é o contrário, né? Você não pode ter só música no seu rádio, porque as pessoas não querem só consumir música no rádio, né? As pessoas querem também consumir conteúdo. Porque para consumir só música é aquela história, a pessoa baixa e monta a playlist. Exatamente, você monta um playlist, põe lá no seu pendrive, está no seu computador, beleza, para ouvir música eu não preciso, na verdade, ir até o rádio. Mas o rádio ele pode proporcionar outros programas bacanas de conteúdo, que tem música também, mas tem conteúdo, tem a participação do ouvinte. Então o rádio vem se resgatando essa primícia, principalmente trazendo para o FM essa característica que a gente acabava vendo muito no AM, né? Do debate, do trazer assuntos que estão em voga. Por exemplo, você criar um programa de futebol, né? De vamos discutir, vamos conversar sobre futebol e tal, né? E no meio a gente ter música, por que não? Acho que é isso que o rádio tem que se
ocupar esse espaço, né? Não só de música, mas também de conteúdo, né? De gerar conteúdo, de trazer assuntos, trazer programas que sejam bacanas, né? A maior audiência do rádio no Brasil hoje é um programa que é do meio-dia, que a gente sabe, de uma rádio satélite, que é de conteúdo, né? É entrevista, é conversa, né? O seu programa com certeza tem uma grande audiência na TV, por quê? Porque ele está trazendo conteúdo. Ele não está só apenas aqui... Entretendo, exatamente. Né? Então, e tem participação, e tem uma proximidade. Então, o rádio tem que se ocupar desse espaço que ele tem, né? Que é uma página em branco todo dia, não só para fazer um playlist, mas, na verdade, usar a qualidade do locutor, né? Utilizar o locutor para que ele não seja só locutor, que ele, na verdade, seja esse profissional do rádio, né? Que consegue, atende ouvinte, participação, que gera conteúdo, que traz discussões, que faz entrevista. Esse é o novo rádio, esse é o rádio de hoje, que vai aí com todas as possibilidades dele continuar vivo, continuar sendo um bom veículo de mídia, um veículo eficiente para publicidade, sendo um bom veículo aí de conteúdo e sendo uma boa companhia para o cidadão ainda. Sem dúvida. Eu quero agradecer imensamente a presença aqui com a gente, tá certo? Nesse momento aqui de comemoração da Educadora FM, deixar as portas sempre abertas para a gente continuar falando a respeito de comunicação, brincando um pouquinho de metalinguagem aqui no ar. Com certeza, isso que é bacana. Eu que agradeço, Dami, aí o convite mais uma vez. Sempre um prazer estar aqui, desejar o parabéns aí, super parabéns, um grande abraço a todo mundo aí da Rádio Educadora, né? Fazer 39 anos não é fácil, né? Eu estou com 41, quer dizer, tenho quase a idade do rádio aí, né? Da Rádio Educadora. Então, é um prazerzaço estar aqui, agradeço o convite e conta sempre comigo, porque falar do rádio, falar de TV é uma paixão, né? Que a gente tem. Então, falar sobre isso é muito gostoso, ainda mais contigo aí, que a gente, sempre o assunto rola muito bem. Obrigado. Eu que agradeço. Bom, no próximo bloco nós temos Cantinho do Futuro, falando das ações e dos projetos da entidade. Nós voltamos já. De volta com o Educador em Entrevista, nós vamos falar um pouquinho das ações do Cantinho do Futuro aqui na companhia da Branca. Branca, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luciano, que te agradeço. Bom, o Cantinho sempre atuante aí, né, para a manutenção da qualidade do seu trabalho e com ação no próximo dia 12. Isso, nós vamos fazer um bazar lá no Centro Comunitário da Vila Lídia, dia 12 de agosto, das 9 às 11 horas da manhã, com roupas e calçados de R$1 a R$5. Então, um preço assim bem acessível para a população, né? E para poder estar ajudando o Cantinho do Futuro. Uhum. E o pessoal já acostumou com a tradição dos bazares, né, do Cantinho? Já é sempre, todos os anos nós fazemos ou 1 ou 2 bazares por ano, né? Então o pessoal sempre vai lá, compra, ajuda e acaba colaborando com o Cantinho. Pensando na questão do bazar, né? Vocês têm sempre material, às vezes até novo, né? Que vocês recebem doação de lojas. E para as pessoas que quiserem doar, Branca, pergunta da Cristina aqui. Olha, nós temos roupas lá usadas, né? Algumas roupas novas, realmente. E quem quiser doar, pode entregar diretamente no Cantinho do Futuro ou liga no 3761-7655 e nós iremos buscar. Perfeito. Qualquer tipo de roupa, bolsas, calçados? Bolsas, calçados, acessórios, qualquer tipo de roupa, né? Qualquer tipo de doação. Às vezes tem algum enfeite de casa que não quer mais, que já cansou, né? Então, o que quiserem doar, nós levamos para o bazar. Perfeito. E a gente sempre destaca isso, né? Da importância de um bazar, porque ele auxilia uma entidade, uma instituição, ele ajuda também a gente a acabar dando uma liberada em casa, né? Muitas vezes se guarda muitas coisas sem uso por muito tempo, né? Então auxilia também nessa questão e ajuda também, às vezes, você encontrar lá uma roupa, um objeto por um custo muito acessível. É verdade, Luciano. Eu aprendi com minha mãe que você tem que tirar o que você não usa mais, né? O que não te serve mais, para você deixar espaço para entrar o novo, né? Então, sempre tendo algum espaço no teu guarda-roupa, no teu armário, você pode ter certeza que algo novo entrará, né? Até, inclusive, essa semana
passada, acho que foi, eu fiz a doação de um casaco, né? E eu acabei ganhando um outro casaco. Então, a coisa funciona assim mesmo, né? E sem dizer também que você está colaborando com que as pessoas, com um preço mais acessível, conforme você falou, tenham condições de ir lá e comprar. Horário no dia 12, que horário e local de funcionamento, Branca? Das 9 às 11 horas da manhã. No próprio cantinho. No Centro Comunitário da Vila Lídia. Centro Comunitário da Vila Lídia. Isso. Né? A gente sempre sabe, né, enfatiza isso, né, quando você tem bazar, ainda mais lá na Vila Lídia. Chegou às 9, você já vai perder um pouquinho de tempo, porque já tem gente na fila antes de abrir a porta. Sempre, às vezes a gente chega um pouco antes, né? E já está o pessoalzinho lá na fila para entrar, isso é verdade. E aí eles vão pegando tudo, né? Depois eles vão avaliando aquilo que eles querem, o que serve para eles e o que eles não querem, aí eles devolvem. Sem dúvida. Então é sempre aquelas duas dinâmicas, né? Da abertura do bazar e depois lá para o meio, que aí tem as devoluções e que aí se consegue... Isso, então é melhor chegar um pouquinho antes das 9, né? Porque daí você já escolhe aquilo que você quer. Branca, o evento Chega Mais, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito desse evento. Isso, é uma parceria que nós estamos fazendo com o Terreirão, né? Com o grupo Raiz Samba 6, dia 21 de outubro, num sábado, né, das 17 às 23 horas. Nós teremos, assim, porções à vontade, né, e bebidas à parte. Temos 3 postos de vendas. O André Calçados, sempre colaborando conosco de alguma maneira, né, o Posto Bremen e o Cantinho do Futuro. Os ingressos, crianças até 5 anos não pagam. De 6 a 10 anos, R$ 15. E acima de 11 anos, R$ 25. Com as porções assim à vontade, só as bebidas à parte. Né? E no final, nós serviremos um caldo. Então vai ser assim uma tarde bem gostosa, né? Vai ser um dia bom. Mas eu volto aqui para falar mais vezes do evento que está um pouquinho longe ainda. Né? Quando se tem essa possibilidade, né, a gente sempre fala isso, dessa interação, né, de se criar um evento, o pessoal confraterniza, ajuda a entidade no final das contas. Então a gente tem visto que isso tem sido uma dinâmica muito intensa e funcional nesse ano, né, Branca? Isso, o Dula do Terreirão está assim, fazendo essa parceria com a gente, quer dizer, de alguma forma ele também está colaborando com a nossa entidade, né? O grupo Raiz Samba 6, que também fez um preço bem acessível, então eles estão colaborando com a entidade. As pessoas que compram, que vão prestigiar o Raiz Samba 6, que vão prestigiar lá as porções gostosas que lá no Terreirão faz, né? Eles também estarão contribuindo com o Cantinho do Futuro, né? Então é isso que você falou, é uma turma, né? Uma parceria, um dando a mão ali para o outro, um ajudando ao outro, e todos estão ajudando também o Cantinho do Futuro. Sem dúvida. Também dentro da questão do cantinho, né, Branca, a gente sabe, e isso acontece com todas as entidades do município, a gente sabe disso, sempre tem uma questão muito grande de procura por vagas. Né? Sempre vocês estão tentando fazer o serviço com a melhor qualidade possível, mas infelizmente não conseguem atender a todos. É verdade, mas nós estamos com algumas vagas abertas, né, para crianças de 6 a 12 anos, então aqueles que estiverem interessados podem nos procurar, vão fazer uma entrevista com a nossa assistente social e já pode levar a documentação, que é xerox de RG, comprovante de residência e de declaração da criança ou do adolescente, né? Ir lá conosco participar das oficinas que o Cantinho do Futuro oferece. Lembrando, né, de todo esse cuidado, essa gama de carinhos das atividades que as crianças têm lá no cantinho, no seu contraturno escolar. Isso, é no contraturno, né? E escolar, e nós oferecemos a oficina de música, de dança, de teatro, de leitura, de culinária, da informática, a oficina de artesanato, né? Então, da contação de história. Então, são oficinas assim que
que integram bastante as crianças, né? Interagem bastante as crianças e os adolescentes. Né? Para a turminha da manhã, o Cantinho do Futuro oferece o café da manhã, que é o pão, né? E o leite com chocolate. Nós oferecemos o almoço, quer dizer, a criança sai do Cantinho do Futuro já com almoço, né? E já nós trocamos também o uniforme das crianças, eles já vão para a escola, os pais ficam tranquilos, né? Porque já saem de lá direto para a escola. E a turminha da tarde que vem para o Cantinho do Futuro, às vezes eles não almoçam na escola, ou tem alguma escola que não oferece o almoço, nós oferecemos lá no Cantinho do Futuro também o almoço para essas crianças do período da tarde e mais o lanchinho do período da tarde também, antes deles irem embora. Branca, nós tivemos nesse final de semana, né, no leilão da PAI, né, eu até falava aí durante o leilão, na importância do leilão, porque ele acaba multiplicando os esforços, não só para a PAI, mas para diversas entidades, e o Cantinho é uma delas. Isso mesmo. Eu queria até parabenizar a PAI pela organização, né? E realmente, a PAI promoveu este leilão, né? Mas através da PAI, deste leilão, é que nós conseguimos os nossos doadores, né? E assim esse leilão foi muito bom para o Cantinho do Futuro, né? Ganhamos muitas coisas de grande valia para nós, né? Eu queria agradecer muito, né, ao Zé Henrique do posto São Paulo, o Durval Zanetti, o Paulo Portugal, o Silvio Valério, o Supermercado Nori e até, Luciano, o Geraldo da Multibif, que é de Brodowski, né? Todos colaboraram com o Cantinho do Futuro. Nós ganhamos, novilha, nós ganhamos, acho que 2 bezerros, ganhamos um potro, ganhamos uma bicicleta, ganhamos uma televisão, ganhamos uma linda poltrona e eu não sei o nome, parece uma carriola assim que guarda umas cachaças, mas umas cachaças boas, não são essas cachaças ruins não, né? É bonito e para quem aprecia, né? Foi muito bonito. Então, todos, né, através deste leilão da PAI, o Cantinho do Futuro, com a graça de Deus, mais uma vez foi beneficiado. E todos esses itens vão virar ações futuras do Cantinho, né? Ações entre amigos, isso. Rifas. Os animais, eu acho que estão sendo colocados à venda para ajudar a entidade financeiramente, né? Porque é como eu sempre falo, nós ganhamos muitos alimentos, nós ganhamos muitas cestas básicas, tem o grupo de amigas que nos fornecem carne, mas o problema são os recursos humanos, né? São funcionários para pagar, despesas com luz, despesa com telefone e outras coisas, quando quebra ou necessita de alguma coisa nova para a entidade, também tem que ter dinheiro, né? Então, a bicicleta, né? A televisão, a poltrona e esse porta-cachaça, desculpa, não sei como chama, né? Nós vamos levar para o bingo, quer dizer, então nós já temos prendas muito boas para o nosso bingo. Sem dúvida, sem dúvida. Acaba fortalecendo os eventos da entidade. Isso, né, sempre, né? Sem dúvida. Falando também da estrutura do Cantinho, né? Vocês estão com uma fanpage aí do Cantinho que mostra o trabalho, mostra a rotina, mostra o dia a dia. Eu acho que hoje, muitas vezes a gente fala, né? Olha, vai conhecer a entidade, as pessoas muitas vezes não têm tempo, mas estão online o tempo todo. E é bacana isso, né? Porque dá para conhecer o trabalho, vocês estão postando todo dia tem informação das ações. Isso, todos os dias, né? É claro que quem quiser conhecer o Cantinho do Futuro, por favor, na Rua Goiás, 363, podem ir a hora que vocês quiserem, conhecer os nossos trabalhos, as nossas crianças, mas a fanpage foi criada para isso, né? Às vezes a pessoa não tem o tempo para ir até lá. Então é só você entrar no Facebook e você entra ali no Cantinho do Futuro para curtir a nossa fanpage, né? Você curtindo, você estará conhecendo os nossos trabalhos, vendo as nossas crianças, né? Você pode interagir conosco, você pode fazer perguntas, você pode tirar dúvidas, você pode até ajudar de alguma maneira se você se interessar, né? Então, curtam, é Cantinho do Futuro. Perfeito.
Também pensando na questão das ações, né, vocês trabalham com uma figura importantíssima que é o sócio contribuinte, né, Branca? Isso, como sempre a população de Batatais sempre nos ajudando, né? Então, são empresários, são donas de casa, são comerciantes, né? Algumas pequenas empresas, tudo, então estão sempre contribuindo com o Cantinho. E quem quiser contribuir, ser um sócio amigo contribuinte, ou a pessoa que nós temos uma pessoa que nos ajuda a ir receber na casa ou onde você trabalha, é só você dizer o local e o horário para ir receber. Ou então, fazer um depósito no Banco do Brasil na conta 8274 dígito 0, né? 8274 dígito 0, Banco do Brasil, agência 0351 dígito 4. Seremos muito agradecidos. Qualquer quantia, né, Branca? Isso vale salientar, né? Isso faz a diferença no trabalho de formiguinha de cada um, na pequena doação que o Cantinho mantém os seus projetos. É verdade. Qualquer quantia que caiba no seu bolso, no seu coração, né? Uhum. Hoje, né, quando se pensa aí no atendimento das crianças, que é feito pelo Cantinho, tem também muito essa questão de trazer a família, não só conhecer o espaço, a dinâmica, mas que a família estenda um pouco desse trabalho, né, e compreenda essa via de mão dupla, né? Não adianta a escola educar bem, não adianta o Cantinho fazer um grande trabalho se a família não dá continuidade nisso em casa. É verdade, né? A parte de, por favor, muito obrigado, dá licença, saber se comportar, ter postura, saber como se alimentar, isso faz parte da educação da família, né? A escola já entra com a parte de aulas de matemática, português, história, geografia, assim vai. E o Cantinho do Futuro é um elo de ligação entre escola e família, né? Porque nós assessoramos a criança toda a parte da educação, mas veja bem, nós damos a continuidade daquilo que já vem de casa, né? Que deve vir de casa. E na escola, as professoras dão a tarefa a casa. Às vezes os pais não conseguem ensinar ou não têm tempo hábil para isso. Então nós ajudamos as crianças nesta parte da educação também com a tarefa escolar. Uhum. Esse apoio, né, essa continuidade da educação que é feita no Cantinho, e é até interessante isso, porque às vezes a gente acaba sobrecarregando a criança ou adolescente de atividades, sai da escola, vai para uma outra atividade, vai para casa, ele quer atividade de lazer, né, e essa ligação com a escola do período de fazer a tarefa, de auxiliar, fica esquecida. É verdade. Então, é isso que você falou, a criança acorda cedo, vamos dizer, a turma da manhã, vai para o Cantinho do Futuro, sai do Cantinho, vai para a escola, sai da escola, vem para casa, tem tarefa escolar. Então, se nós já ajudamos essas crianças, esses adolescentes com a tarefa escolar em casa, no Cantinho, em casa, ele poderá ver uma televisão, ele poderá brincar, ele poderá descansar. Quer dizer, é aquilo que eu te falei, é esse elo que nós temos com a escola e com a família. Estamos sempre ajudando as crianças. Uhum. A estrutura hoje, né, do Cantinho, do espaço, para as pessoas que não conhecem, né, Branca? Vamos falar um pouquinho a respeito disso. Vocês têm a parte de refeitório, tem as salas de atividades, Isso. Sala de informática. Isso. Nós temos a sala de informática, né? Nós temos a sala de leitura, nós temos a brinquedoteca, a sala de artes e música e a sala de artesanato, né? E temos também a cozinha e o refeitório. No refeitório, além das crianças fazerem as suas alimentações, é feito também a parte da oficina de culinária, né? E temos um pátio onde fazem também as oficinas de teatro e de dança, né? E a professora de música muitas vezes também acaba usando esse espaço lá no pátio, né? É um ambiente assim muito gostoso, muito arrumadinho, precisa de algumas reformas, né? Se alguém também quiser colaborar com materiais dessas reformas, ir lá, às vezes um sabe pintar, o outro tem disponibilidade de comprar alguma tinta, alguma coisa também pode nos ajudar, que será muito bem-vindo.
E de fato acaba acontecendo isso, né? A questão direta aí de pequenos apoios, pequenas ajudas, até os pais muitas vezes, né? Um entende de hidráulica, vai lá, troca uma torneira, tem essa dinâmica, né? Isso, sempre um ajudando ao outro, né? E acabam ajudando o Cantinho do Futuro, que é onde os filhos ficam por meio período, né? Dentro das atividades, das propostas, a Lúcia perguntando, né? Vocês têm a função ou o trabalho para voluntários que queiram, por exemplo, em um dia fazer uma contação de história, fazer alguma atividade nesse sentido, é possível? Claro que sim, é só nos procurar, né, 3761-7655, e nós combinarmos um dia, combinarmos um horário, vamos conversar, ver qual é esse trabalho voluntário, né, que dia que dá para a gente marcar, e aquele que quiser lá contar uma história, ensinar um artesanato, ou então ter a disponibilidade de um dia ir na parte da oficina de culinária, né, serão muito bem-vindos. Quando se tem uma gama de atividades, como o Cantinho faz, né, com esse atendimento, é o que a Fabiola coloca, né, a cidade tem que ser extremamente agradecida, porque nós vemos e temos o comparativo de várias outras cidades em que essas crianças, ou muitas vezes adolescentes, ficam entregues à própria sorte. Então é um trabalho diferencial e que nós temos que apoiar, principalmente num momento de crise e de dificuldade como esse. Realmente, Luciano, nós fazemos um trabalho muito diferenciado lá no Cantinho, né? Nós acolhemos essas crianças, esses adolescentes, nós damos amor, nós damos carinho, nós damos, entre aspas, né, puxões de orelhas quando necessário, né, alguma coisa que eles fazem de errado, nós ajudamos nas tarefas, nós ensinamos. Então, essa união com a família se faz muito importante, né? Porque esses pais precisam trabalhar e não têm onde deixar seus filhos. Então eles deixam no Cantinho e sabe que do Cantinho vai para a escola ou vice-versa por 8 horas ou um pouco mais no seu período de trabalho, eles vão trabalhar muito tranquilos, né? Porque também temos professores, profissionais excelentes lá no Cantinho, um pessoal muito dedicado que trabalha com muito amor e muito carinho. Aguinaldo, parabenizando pelo trabalho, também a Maria Fernanda, o Ricardo e o Zé Carlos, né, parabenizando pelo trabalho diferencial. O Zé Carlos, em especial, diz que conhece o trabalho do Cantinho, pois um dos sobrinhos já participou do projeto e diz que fez toda a diferença na rotina dele. Muito obrigado e continuem participando. Vamos repetir a questão das vagas, né, que faixa etária e o que é necessário para a inscrição. Olha, as vagas estão abertas para crianças e adolescentes de 6 a 12 anos de idade, né? Então é necessário ir lá no Cantinho do Futuro, fazer uma entrevista com a nossa assistente social, tem que levar alguns documentos como RG, CPF, certidão de nascimento, o comprovante de residencial, né? E a declaração da escola. Uhum. É isso, né? É importante, tem que estar matriculado, tem que estar... isso é fundamental para a inscrição, senão não é feito. Isso, e até nós fazendo isso, né, que a criança esteja na escola, então é aquilo que eu acabei de dizer, os pais vão tranquilos trabalhar, porque sabem que ou estão na escola ou estão no Cantinho do Futuro e não estão nas ruas, né? Branca, eu quero agradecer a presença aqui com a gente, deixar o programa sempre à disposição. Volto a enfatizar isso, né, do trabalho realmente sólido que o Cantinho realiza, assim como as instituições da nossa cidade. Espero que a gente passe o mais rápido possível por esse período de dificuldade, né, e possa dar continuidade nesses trabalhos com toda a tranquilidade. Com certeza. E que Deus nos ajude, né, a conseguir atravessar esse ano que está difícil, né? E eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, de estar falando do nosso trabalho lá no Cantinho do Futuro. E convido vocês mais uma vez a conhecer a nossa entidade, o nosso trabalho na Rua Goiás 3663.
Perfeito. Obrigada. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Nós lembramos para você, né, que fica ligadinho na programação da TV e da Rádio Educadora, que ao longo das nossas transmissões você vai ver uma vinheta a respeito da promoção dos 39 anos da Rádio Educadora, explicando como você pode concorrer a essa bicicleta motorizada, tá certo? Nós vamos ficando por aqui. Às 18h30 temos Cidade na TV. Voltamos amanhã, como sempre, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador em Entrevista.